Na turbulenta década de 1930, em meio à ascensão do nazismo, um nome ressoava nos corredores da ciência. Albert Einstein. Judeu e pacifista convicto, ele viu de perto a escalada do ódio e da perseguição, sendo forçado a abandonar sua pátria e buscar refúgio nos Estados Unidos, longe dos laboratórios alemães. A notícia de avanços na física nuclear, especialmente a fissão do urânio, ecoou como um alarme. O temor de que a Alemanha nazista pudesse desenvolver uma arma de poder inimaginável levou um grupo de cientistas a buscar a influência de Einstein, o ícone intelectual, para alertar o governo americano. O que se seguiu foi uma cadeia de eventos complexa, onde o gênio da relatividade se viu indiretamente ligado ao início da criação de uma arma que mudaria para sempre a face da guerra. Albert Einstein nasceu em 14 de março de 1879, em Ulm, uma pequena cidade no reino de Württemberg, que hoje faz parte da Alemanha. Apesar de ter sido um aluno relativamente comum nos primeiros anos, Einstein logo demonstrou uma capacidade incomum para entender conceitos matemáticos e físicos. Seu interesse por ciência floresceu ainda jovem, impulsionado por leituras autodidatas e pelo incentivo familiar. Após completar seus estudos na Suíça, onde se formou no Instituto Politécnico de Zurique, Einstein iniciou sua carreira científica com trabalhos que desafiariam os pilares da física clássica. Em 1905, aos 26 anos, publicou 4 artigos revolucionários, incluindo o que continha a famosa equação de equivalência massa-energia. Esse ano se tornaria conhecido como seu ano miraculoso. Em pouco tempo, Einstein se tornaria uma figura central na comunidade científica internacional, recebendo o Prêmio Nobel de Física em 1921. Apesar do prestígio, os anos seguintes trouxeram um cenário sombrio para Einstein e outros intelectuais judeus na Alemanha. Com a ascensão do Partido Nazista no início dos anos 1930, começou uma campanha crescente de antissemitismo. A teoria da relatividade foi rotulada como física judaica e Einstein, como seu criador, tornou-se alvo direto de hostilidade. A perseguição política e racial, somada à sua postura pública em defesa da paz e da liberdade intelectual, o colocou em situação de risco. Einstein decidiu então renunciar à sua cidadania alemã e, em 1933, deixou o país definitivamente. Atravessou o Atlântico rumo aos Estados Unidos, onde aceitou um cargo no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, em Nova Jersey. Lá encontrou não apenas um ambiente seguro para continuar seu trabalho científico, mas também um novo lar. Com o tempo, obteve a cidadania americana, enquanto mantinha um olhar atento ao que se desenrolava na Europa. Essa mudança de continente e de contexto não apagou as cicatrizes da fuga, nem sua preocupação com o destino dos judeus na Alemanha. Ao contrário, sua presença em Princeton marcaria o início de uma fase de forte engajamento político e moral, em que Einstein passaria a usar sua voz e sua fama como instrumentos de denúncia e influência. No final da década de 1930, um avanço científico ocorrido na Europa acendeu o sinal de alerta entre os físicos mais atentos do mundo. A fissão nuclear havia sido descoberta. Cientistas alemães conseguiram dividir o núcleo do átomo, liberando uma quantidade impressionante de energia. O feito abriu a possibilidade real da criação de uma nova arma, uma bomba de poder destrutivo jamais visto. Nos Estados Unidos, refugiados europeus da comunidade científica acompanhavam esses avanços com crescente preocupação. Entre eles, o físico húngaro Leo Szilard compreendeu imediatamente o potencial militar da descoberta. E mais, temia que a Alemanha nazista, ciente da aplicação bélica do fenômeno, pudesse ser a primeira a construir uma bomba atômica. Szilard buscava uma forma de alertar o governo americano, mas sabia que suas palavras não teriam peso suficiente sozinhas. Era preciso alguém com autoridade incontestável, alguém cuja assinatura pudesse abrir portas nos altos escalões da Casa Branca. Esse nome era Albert Einstein. Em julho de 1939, Szilard viajou até a casa de veraneio de Einstein, em Long Island, para apresentar sua proposta.
Ali, Einstein ouviu atentamente as preocupações sobre a ameaça de uma arma nuclear nazista e concordou em assinar uma carta endereçada ao presidente Franklin D. Roosevelt. A carta, enviada em agosto daquele ano, alertava sobre o potencial energético da fissão de urânio e sugeria que os Estados Unidos deveriam acelerar seus próprios esforços para pesquisar armas nucleares. Ela não apenas chamava a atenção do governo, mas também iniciava uma cadeia de eventos que culminaria na criação do Projeto Manhattan. Apesar de sua assinatura ter sido o estopim para o início do Projeto Manhattan, Albert Einstein não foi incluído entre os cientistas que trabalhariam diretamente na construção da bomba atômica. A decisão de mantê-lo afastado foi tomada pelas autoridades militares e governamentais dos Estados Unidos, que viam em Einstein uma figura pública influente, mas ao mesmo tempo alguém com ideias pacifistas e ligações com movimentos considerados radicais para os padrões da época. Além disso, Einstein não possuía a habilitação de segurança exigida para acessar informações confidenciais, o que o excluiu formalmente do projeto. Assim, embora estivesse ciente do que estava sendo desenvolvido em Los Alamos, ele não participou de reuniões, nem teve acesso aos detalhes técnicos ou às decisões estratégicas envolvidas na criação da arma. Curiosamente, a própria equação que o tornou célebre, EMC, tornou-se um símbolo do poder destrutivo da energia nuclear. A relação direta entre massa e energia forneceu a base teórica para a compreensão de como pequenas quantidades de matéria podiam ser convertidas em grandes explosões de energia, princípio essencial das armas nucleares. Mas a aplicação prática desse conceito foi desenvolvida por outros cientistas, dentro do sigilo absoluto do projeto. Einstein assistiu de fora, com um misto de inquietação e resignação, a corrida pela construção da bomba. Embora sua contribuição direta fosse limitada, sua figura acabou sendo associada ao projeto aos olhos da opinião pública, reforçando o peso de seu nome na história da era atômica. Mesmo afastado das decisões centrais sobre a bomba atômica, Einstein não permaneceu inativo durante os anos da Segunda Guerra Mundial. Determinado a contribuir com o esforço aliado, ele colocou seus conhecimentos e sua influência a serviço das causas que julgava justas e urgentes. Uma de suas principais colaborações foi com a Marinha dos Estados Unidos. Einstein atuou como consultor e pesquisador em projetos que envolviam a hidrodinâmica e dispositivos de detecção de torpedos, ajudando a aperfeiçoar tecnologias usadas em embarcações e submarinos. Embora esses trabalhos fossem menos conhecidos do grande público, eles demonstram que sua participação na guerra foi mais prática do que se imagina. Além disso, Einstein foi incansável na captação de recursos financeiros para apoiar iniciativas científicas e humanitárias. Em diversas ocasiões, ele leiloou manuscritos de seus trabalhos teóricos e outros documentos pessoais, convertendo prestígio acadêmico em ajuda concreta para causas aliadas. Outro ponto central de sua atuação foi o apoio aos refugiados europeus. Como judeu e exilado político, Einstein compreendia profundamente o drama vivido por milhares de pessoas que tentavam escapar do terror nazista. Ele usou sua visibilidade pública para pressionar autoridades americanas a aceitarem mais imigrantes e ajudou diretamente diversas famílias a obter vistos, moradia e segurança nos Estados Unidos. Mesmo sem estar no centro dos laboratórios de armas, Einstein permaneceu firme em seu compromisso com a ciência, com a justiça e com a humanidade. Sua contribuição ao esforço de guerra foi silenciosa, mas essencial, refletindo um papel de bastidor que raramente é contado nas versões tradicionais da história. Einstein ficou horrorizado ao saber dos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki. Mais tarde, ele expressou seu arrependimento por ter assinado a carta a Roosevelt, afirmando que não o teria feito se soubesse que os alemães não teriam sucesso no desenvolvimento de uma bomba atômica. Após a guerra, Einstein tornou-se um forte defensor do controle internacional de armas nucleares e trabalhou incansavelmente para evitar o uso futuro de tais armas. Ele desempenhou um papel fundamental na formação do Comitê de Emergência de Cientistas Atômicos para educar o público sobre os perigos da guerra nuclear. Einstein também se opôs ao desenvolvimento da bomba de hidrogênio e continuou a buscar a paz em seus últimos anos. Pouco antes de sua morte, em 1955, ele assinou o Manifesto Russell-Einstein,
que alertava sobre os perigos da guerra nuclear e exortava os líderes mundiais a buscar soluções pacíficas. O papel de Albert Einstein durante a Segunda Guerra Mundial foi multifacetado e complexo. Ele foi um refugiado da perseguição nazista, um cientista que alertou os Estados Unidos sobre o potencial das armas atômicas, um contribuinte para o esforço de guerra aliado de outras maneiras e, finalmente, uma testemunha arrependida do início da era nuclear. Sua trajetória revela uma evolução em suas visões sobre o pacifismo, seu envolvimento indireto no Projeto Manhattan e sua apaixonada defesa da paz e do desarmamento nuclear no pós-guerra.